Olá, turminha do primeiro ano, preparados para mais uma aula de matemática? O tema da nossa aula de hoje é leitura de horas, mas não é em qualquer relógio, tá certo? A gente já viu um pouquinho sobre leitura de horas em relógio analógico. Hoje a gente vai ver em relógios digitais. Eu sou a professora Josiane Santos, mas não estou sozinha aqui. Temos a Midian, que está aqui no canto esquerdo, deixando a minha aula mais acessível. Muito obrigada, Midian, por deixar esta aula mais acessível. Quero lembrar você que existem 3 maneiras de assistir essa aula, tá? Através da TV Nova Nordeste no canal 22.2, através do aplicativo e através do nosso canal do YouTube, o Educa Recife. E fique esperto, tá? Que as aulas começam a partir das 7h30 até as 8h30, com reprise das 14 às 15 horas. Mas por falar em aplicativo, quero lembrar que nesse momento a produção já vai colocar aí na telinha um QR Code para você acessar o nosso aplicativo, certo? Aí você pede ao adulto que cuida de você para direcionar a câmera do celular para um desses QR Code e ele vai te guiar direto para o aplicativo. E por falar em aplicativo, vamos dar um olá para a professora Iris, que já está a postos aguardando você. Olá, professora Iris. Olá, professora Josi. Olá, estudantes, crianças, meus amores. Estou aqui esperando você falar. E hoje a gente vai aprender sobre horas digitais. Isso mesmo. É aquela que é dos números, né? Que tem um pontinho, 00, 30. Então fica bem atento, né? Que é facilzinho essa aula, viu? Essa é super simples, né? É muito mais fácil você aprender a fazer a leitura de horas no relógio digital do que no relógio analógico, porque o relógio analógico tem ponteiro, né? O ponteiro dos minutos, do segundo, da hora, mas no relógio digital é bem mais fácil. E é isso que iremos aprender a realizar na aula de hoje, a leitura de horas cheias e intervalos de relógios digitais, certo? Vamos lá. Olha aí, ó. Você conhece esse instrumento? Eu estou mostrando agora uma imagem de um relógio digital. Então, é um instrumento em que a gente verifica as horas, não é? E aí está marcando justamente a hora que começa a nossa aula, tá? Com a professora Iris, 7h30. E fica fácil. Para você fazer a leitura de horas no relógio digital, você só precisa conhecer os números. E aqui, ó, aqui já está marcado o 7 e o 30, não é mesmo? Então, vamos continuar. Está super simples. Então, em quais momentos precisamos desse instrumento? Em quais situações a gente precisa ter um relógio? Seja ele digital ou analógico, mas como hoje a gente está trabalhando relógio digital, então eu vou focar tudo em relógio digital, tá certo? Então, em qual momento da sua vida você precisa de um relógio digital, desse instrumento aí? Olha aí, ó, leitura da hora. A gente precisa de um instrumento digital na hora que a gente vai acordar para ir à escola, certo? Na hora de construir a nossa rotina diária. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu quero mostrar a você como é que a gente faz a leitura de horas num relógio digital. Vamos lá, tá certo? Então, como é feita a leitura de hora? Na primeira parte do relógio, a gente verifica a hora. Então, aqui eu tenho 05, antes dos 2 pontinhos, tá certo? A frente é onde marca a hora. Aqui está marcando 05, quer dizer que são 5 horas. Aí pode ser da tarde ou da manhã, certo? E após os 2 pontinhos, aí a gente vê os minutos, que é separado, a hora é separado dos minutos por esses 2 pontos aqui, ó. Pode reparar no relógio digital que você vê os pontinhos e para você saber que ele conta os segundos, porque não são todos que contam os segundos, às vezes ele passa, né? Vai passando os minutos sem contar nesses pontinhos. Quando esses pontinhos ficam acendendo e apagando, significa que ele está contando os segundos. Quer falar, professora Iris? Não, professora, estou bem atenta aqui, olhando sua aula aí, que eu estou aprendendo. Isso mesmo. E eu estou curiosa com essas fichas aí. As fichas que eu coloquei em cima da mesa, né? Isso aqui é uma rotina que a gente vai construir, né? Eu trouxe aqui no slide e a gente vai construir com essas imagens que está aí na mesa. Verdade, professora. A gente precisa ter uma rotina diária, tanto em casa como na escola. E tudo tem uma hora, né, para fazer. Isso Gostei, mesmo. olha aí. Tá aí. Eita, a professora, eles falou algo muito importante. Tudo tem uma hora para se fazer. E justamente por ter uma hora para se fazer, é que a gente precisa de fazer a leitura de horas no nosso relógio.
Olha aqui o que eu falei, ó. A parte da frente dos ponteiros marca a hora, depois dos 2 pontinhos são os minutos. E, geralmente, quando esses 2 pontinhos ficam acendendo e apagando, significa que ele está contando os minutinhos, tá certo? Para depois passar. Aqui eu estou em 30. Aí ele vai contar 60 segundos, os 2 pontinhos piscando, para poder passar de 30 para 31. Vai lá, se teu pai tiver um relógio digital, teu pai, tua mãe, ou o adulto que está cuidando de você, se tiver um relógio digital, fica lá contando. Tá certo? Dá uma observada, observa que você vai descobrir tudo isso que eu estou falando aqui na nossa aula, certo? Então, vamos continuar. Olha aí, eventos da rotina. É essa rotina que eu trouxe aqui, ó, entrada na escola, tá certo? A hora do recreio, a saída e o reforço. Então, para simbolizar a entrada na escola, eu tenho aqui uma imagem de um ursinho com uma mochila nas costas, tá certo? Para simbolizar a hora do recreio na escola, eu trouxe uma imagem de um ursinho em cima de um escorrego. Geralmente, quem estuda em creche tem esses brinquedos na creche. Quem é de uma escola que é nos fundamentais, né, Fundamental 1, possa ser que tenha se lá tiver educação infantil. Se não, mas você brinca de uma outra forma. E aí você pode fazer um outro desenho que simboliza o recreio, tá certo? Correndo, brincando. Nessa outra terceira imagem, eu estou com o ursinho com a mochila nas costas, quer dizer que ele está saindo, já saiu da escola, então simboliza a saída dele da escola. E na outra ele está desenhando, pintando. Eu trouxe para simbolizar, ele está fazendo um desenho no quadro branco, significa que ele está na hora de estudos, do reforço. E aí, para que a gente precisa do relógio? Para construir essa rotina. Olha, na entrada, que horas você entra na escola se você estuda no horário da manhã? Não é, professora Iris? Quem estuda de manhã entra a partir das 7h30. Até o nosso horário aqui começa às 7h30, não é isso? Porque Isso mesmo. O nosso horário está ligado ao horário da escola, não é isso? E a criança que estuda de tarde assiste nossa aula às 7h30. Isso E as mesmo. crianças que estudam de manhã às 14 horas pela TV Nova, não é isso? Isso, olha aí, uma rotina. E qual a hora de recreio? Geralmente, quem está na escola, a hora do recreio de manhã, para quem estuda pela manhã, é às 9 horas. E a saída? Às 11h40. E a hora do reforço? Aí, geralmente, é às 15 horas, né? Vai depender da sua rotina. Possa ser que na sua rotina, a hora do seu reforço seja em outro horário. Para o aluno que não tem reforço, pode reforçar em casa, assistindo o Educa Recife. Aí vai ser às 14 horas, não é isso, professora Josi? Isso mesmo. Obrigada, professora Iris, por me ajudar. Então, isso é um evento de rotina, uma rotina. A gente acabou de fazer a construção de uma rotina, utilizando o relógio, certo? E aí você pode ter uma outra rotina diferente dessa. Agora vamos para a hora do jogo. Sabia, professora Iris, que eu trouxe um joguinho para a gente visualizar as horas digitais e marcar as respostas? E foi, que legal, professora Josi. Então, a gente vai jogar olhando o horário digital, né? Eita, já gostei. Olha aí, porque agora se a gente tem dúvida, através do jogo, a gente vai tirar essa dúvida, não é isso? Isso mesmo. Vamos lá para o jogo? É isso aí, agora a gente vai para o jogo. Pode jogo. falar, professora Iris. Eu estou curiosa, porque às vezes eu tenho dúvida, né? Porque naquele relógio do ponteiro, a gente tem que estar repetindo e para a noite a gente bota 18, 19, 20. Nesse daí já vem, não é isso? Já vem, já todo programado. Olha aí, ó. Que horas são? Certo? Que horas está marcando aqui no relógio? Eu estou com o relógio digital marcando um horário. E aí na letra A tem dizendo assim, 4 minutos e... Cadê? Letra A. 25 horas, é isso mesmo. 4 horas, né? 4 minutos, 4 e 25 minutos e 25 horas, isso E mesmo. na letra B... 4 horas e 25 minutos. Quem prestou atenção à aula, a professora Josi, percebeu que antes dos 2 pontinhos é a hora. Então, não pode ser 4 minutos, não é isso? Isso mesmo. Se os primeiros números lá é a hora, então vai ser a letra B, que é 4 horas E 25 minutos. Aí o horário está na frente, né, a hora, e o minuto atrás. Olha aí, já... Será que a gente acertou? Eu acho que sim. Olha aí, acertou. Vamos para mais outra pergunta.
Que horas são? Aí eu tenho um relógio marcando, um relógio digital marcando a hora. Será que são 6 horas e 6 minutos, que é a resposta da letra B, ou será que são 5 horas e 6 minutos? Tem que ficar bem atento ao númerozinho que está lá na frente, não é isso? Isso. Então, 0 e 5. Então, não pode ser 6 horas, professora. Isso mesmo. É? São 5 horas e 6 minutos. Lembra que eu falei que o número que vem na frente dos 2 pontinhos marca a hora. E o que vem após os 2 pontinhos marca o minuto. E outra coisa que a gente pode aprender com essa hora daí é a questão do dia, né? 5 horas é manhã, não é isso? 17 é finalzinho da tarde, não é isso? Pode marcar na letra B. Que você pensou aí da sua casa, letra B, você pensou corretíssimo. Vamos para mais uma pergunta. Que horas são? E aí, está marcando no relógio. Que horas está marcando nesse relógio digital? Na letra A tem dizendo 6 horas e 15 minutos. E na letra B tem dizendo 6 minutos e 15 horas. Ele confundiu a ordem, né? Depois da explicação que eu dei na aula anterior e no decorrer da aula, vocês perceberam que a letra A letra A é a resposta correta. 6 horas e 15 minutos. E aí, professora Iris, gostou do joguinho? Eu gostei desse joguinho porque fez a gente refletir sobre o horário, não é isso? As horas, a gente perceber. Foi o que a senhora disse antes, aí agora a gente já aprendeu aí, ó, na prática, não é isso? O que é que tem agora pra gente aqui? Ainda tem? Agora que a gente fez o joguinho, agora a gente vai escrever por extenso as horas. Ó. Aqui eu tenho uma tabela, um assunto que a gente já aprendeu, com um lado marcando o horário e o outro as horas por extenso. Então, e aí eu já tenho no primeiro exemplo, ó, 11 horas. E aqui eu tenho 9, 2 pontinhos e o 15. E aí, como é que eu vou escrever? Olha, e agora a gente vai para português, um pouquinho de português e matemática, que é a hora da escrita. E a gente só aprende a escrever escrevendo. Então, vai ser 9, né, horas e 15 minutos. Os 2 pontos é representado pelo que, né? Isso mesmo. O I aqui representa esses 2 pontinhos. E agora aqui na terceira opção eu tenho 8 horas e 30 minutos. Então, do jeito que a gente vê a hora, a gente vai escrever. Vocês já aprenderam em outras aulas a escrever por extenso os numerais. E aí fica fácil, né? E aqui agora, 6 horas. Uma coisa importante a gente olhar, né? Nessa tabela mesmo que a senhora colocou aí. 11 horas, porque ali depois dos 2 pontos vem o número 0. E quando a gente trabalha matemática, a gente sabe que 0 não tem valor nenhum. Né? Aí quer dizer, só ficou 11 horas, não tem minuto nenhum. A mesma coisa 6 horas, não é isso? Isso mesmo. Olha aí como a gente aprende com uma coisinha tão pequenininha que a gente pensa que só vai olhar, né? Pois é, então a gente aprendeu nessa aula de hoje, a gente não foi só aprender a olhar as horas no relógio, a gente aprendeu a observar a hora no relógio, a distinguir qual é a parte do relógio que marca os minutos, qual é a parte do relógio que marca as horas, se esse relógio conta ou não os segundos. Lembra que eu disse que quando o relógio conta os segundos, os 2 pontinhos ficam acendendo e apagando bem rapidamente. Você tem que observar de forma bem detalhada para você conseguir perceber esse detalhe, tá certo? E aí a gente aprendeu a construir uma rotina, que cada pessoa tem uma rotina diferente. Por exemplo, a minha rotina, que horas eu me acordo? Eu me acordo todos os dias às 4h30 da manhã, exceto quando eu estou tão cansada e termino perdendo a hora, como hoje, certo? Mas graças a Deus eu consegui chegar na hora certa. Então, cada pessoa tem uma rotina, mas vocês que são pequenininhos, geralmente são os pais de vocês ou o adulto que cuida de você que lhe acorda, então ele vai ter uma rotina diferente. Ele vai acordar antes para preparar as coisas, preparar o alimento, o lanche que você vai levar para a escola, para depois te acordar. E aí vem a sua rotina, a hora que você se acorda, a hora que você vai tomar banho, a hora que você toma o café da manhã, se alimenta, a hora que vai para a escola,
tá certo? Depois da escola, o que é que você faz? Se você tem reforço, se não tem reforço, se você não tem reforço... Brincar, não é isso que é tão importante. Eu ia falar isso agora, obrigada, professora Iris. Então, depois que você vai para a escola, que volta, que almoça, e entra na rotina, o horário do almoço, não é? Aí vem a hora que você estuda e depois brinca. Se você tem reforço, você vai para o reforço. Se não, você estuda em casa e depois vai brincar. Tá certo? Lembrando que a gente tem que ter sempre essa rotina bem organizada para poder o nosso tempo ficar todo certinho e a gente não perder tempo sem, né, deixar a rotina toda programada. É uma forma de deixar você mais organizado, certo? Agora vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje. Realizamos a leitura e a marcação das horas, certo? Conhecemos um instrumento de horas digital, que foi o relógio digital, tá certo? E escrevemos a hora por extenso. Agora se prepara para o desafio, tá certo? Qual é o desafio da nossa aula de hoje? Com a ajuda de um adulto, você vai registrar em seu caderno os eventos que você tem na sua rotina. Eita, que eu já dei até facilitei, não foi quando eu falei que você acorda de tal hora, o que você vai fazer depois que acorda, eu já facilitei. Se você tiver dificuldade, você pede ajuda para o adulto que cuida de você. E pode também fazer o desenho, né, professora? Isso mesmo. Se não tiver ninguém em casa, bota o númerozinho da hora, né, e faz o desenho. O que é que você faz? Pois é, se você naquela hora se acorda de 7 horas, aí você faz um desenho de uma criança acordando, não é um desenho de um sol para simbolizar que é a hora que você se acorda, aí fica a seu critério. Use a sua imaginação, tá certo? Mas se souber escrever, escreva, porque vai preparar mais ainda para melhorar a escrita. Isso viu? mesmo, professora. A professora Iris é bem exigente no português, tá certo? Então se liga aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem bem e até a próxima aula. Obrigada, professora Iris. Por nada, professora Josi. Tchau, meus amores. Fiquem aí que ainda tem aula, viu? Tchau.